Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se mal informado. João Miguel Tavares considera-se autorizado e Pedro Mexia declara-se ilegal. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota uma árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota uma missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a Ministra da Saúde esteve na Berlinda, em que houve mais um golpe de teatro no julgamento de Sócrates e em que um jovem imigrante socialista se tornou mayor de Nova Iorque. Tudo isto, assuntos de que falaremos mais adiante, depois do Ricardo Araújo Pereira assumir a pasta de Ministro das Queixinhas. E de que se queixa o queixoso, Ricardo Araújo Pereira? O Carlos, o queixoso, queixa-se do sistema. Do sistema, essa entidade abstrata que o convida sistematicamente para conversar, sistematicamente para ouvir. O sistema convida, neste momento, é André Ventura, não é? Portanto, É André Ventura, que foi entrevistado na CNN. Exato. E que, no último minuto da entrevista, se sentiu ofendido por uma pergunta e abandonou o estúdio. Exato. É disso que quer falar. É isso, portanto, o Ventura... quer dizer, eu acho que ela há 2 horas que já não dava uma entrevista, foi dar essa nas vésperas de dar outra ao Vítor Gonçalves e de ir às tardes da Júlia também. E, portanto, o sistema está sempre a prejudicá-lo porque o convida sistematicamente para o atacar. O exemplo é esse, é a CNN, agora a narrativa é esta. A CNN montou-lhe uma cilada. Como? Indo buscar o Woodward e o Bernstein aos Estados Unidos? Não. Foram à Inglaterra chamar o Jeremy Paxman? Também não. Foi com o Chicão. Bem gostava disso. O Chicão e o Pedro Costa. Essas duas bazucas. E o presidente do CDS... É um formato onde têm-se passado vários vão passar candidatos. Todos. Sim. Chama-se Verdade ou Consequência, indicando imediatamente que é uma espécie... Tem uma dimensão de jogo, aquelas perguntas finais, vai ou veta, não sei o quê, mas reparem, eles puseram o presidente do CDS que conseguiu arranjar maneira do partido não entrar no Parlamento e o presidente de uma junta de freguesia. Portanto, não admira, junta de freguesia de Campo de Ourique. Ex-presidente. Exato. E como é que eles fizeram isso? Foi de surpresa? Não, ele sabia perfeitamente que eles iam lá estar. Aliás, ele anunciou, vou enfrentar estes tipos. Eles já faziam parte de um programa de documentário com aquele mesmo jornalista, aquilo é um formato conhecido, foi anunciado que eles iam alistar. Em que é que consistiu o vil ataque que ele sofreu na CNN? Fizeram insinuações sobre a vida privada dele? Acusaram-no de crimes que ele não cometeu? Não. Perguntaram-lhe assim, uma pergunta que era gira para si, era porque é que berra tanto? Isso foi a última pergunta, estava mesmo a terminar o programa. Exatamente, mas ele já tinha ficado muito melindrado com a pergunta sempre disse que queria ser Primeiro-Ministro, porque é que agora se candidata a Presidente da República? Vejam bem como é vil esta pergunta. É preciso referir o seguinte, nas tardes da Júlia, notem, nas tardes da Júlia, o Ventura queixou-se que as perguntas da Júlia para o Almirante eram mais fáceis do que aquela lhe estava a fazer. Ele em todo lado está a falar com estes inimigos do povo que o estão a prejudicar e ele diz sempre, voltou a dizer na Júlia, que isto está tudo dominado pela extrema-esquerda. Portanto, a esquerda tem menos de 1/3 no Parlamento, mas pelo jeito o MRPP deve andar aí em grande a dominar tudo e se o Ventura não consegue movimentar-se à vontade num país que tem menos de 1/3 de esquerda no Parlamento, porque a extrema-esquerda domina tudo, isto só pode ser incompetência. Viu o que André Ventura escreveu a seu respeito nas redes sociais?
Parece que ficou zangado por não levar àquele seu outro programa. Porque isto é uma coisa curiosa que o sistema faz. O sistema quer prejudicá-lo, como? Convidando-o constantemente para o prejudicar. Ou então não o convidando de todo para o prejudicar. Não há nenhuma hipótese. O sistema aleija-o de toda a maneira efetiva. Uma vez, o Ventura foi... Há uma rubrica que a Joana Marques e as suas colegas da Renascença têm, chamada Desculpa, mas vais ter que perguntar, que é uma rubrica de perguntas difíceis e humorísticas, provocações humorísticas. O Ventura foi surpreendentemente mau nesse formato. Teve quase o tempo todo de braços cruzados. Nunca... As pessoas, enfim, não é segredo que as pessoas com uma inclinação autoritária não têm... grande sentido de humor. Mas na semana passada eu falei aqui sobre a resposta, uma espécie de antídoto contra esta escandaleira permanente do Chega, e as pessoas disseram, não, mas os humoristas celebramente não conseguem... Eu nunca falei de humoristas. Se há pessoa que tem andado a dizer ao longo do tempo que Donald Trump resistiu a todas piadas sobre ele todas as noites, sou eu. O que eu disse foi, os seus adversários políticos, as pessoas que têm a obrigação de o confrontar politicamente, não é o caso dos jornalistas, dos humoristas, essas sim, se adotarem um tom que é mais sarcástico do que de horror, de agarrar o colar de pérolas e dizer, meu Deus, o que ele disse, isto não se faz. Se adotarem, por isso é que eu falei no Gonçalo Capitão, que não é humorista, é um parlamentar. E em Isaltino Moraes? Dele. E em Isaltino Moraes. O Andrezinho voltou. Andrezito. Se adotarem esse tom, foi o que eu disse, parece-me mais produtivo do que se deixarem horrorizar por ele, que é o que ele pretende. Vê algum paralelismo, João Miguel Tavares, entre esta situação do abandono do estúdio por parte de André Ventura e idêntico caso de Prata Roque, de que falámos aqui na semana passada, por também ter abandonado um estúdio de televisão durante um debate ofendido? Há um paralelismo óbvio, que são dois abandonos de estúdio e os dois não são nada. E os dois são bastante parvos. Não são. Isto não é um abandono de estúdio. Eu recebi um SMS a dizer o Ventura abandonou o estúdio. O Ventura saiu mesmo antes do fim. Isso tem um nome. Sim, e não é um abandono, não é? Ou seja, ele teve até ao fim, mesmo no fim, quando ele sentiu que estava a acabar, saiu. E depois portanto, fez por um lado teve tempo de antena. Isto é um método anticoncepcional, atenção, não é um gesto político. Achas que foi um debate interruptus? Foi um debate interruptus. Eu ia dizer, de qualquer forma, enfim, há esse paralelismo de alguém que... Enfim, eu percebo o que o Pedro está a dizer e concordo com ele, mas há o paralelismo de os dois tiraram o microfone da lapela, puseram em cima e foram-se embora antes do tempo chegar ao fim. Há duas coisas que eu queria dizer sobre isto. Uma é isto, eu acho que é tonto. É tonto, até eu acho que para o próprio Chega, que tinha aquela fama de nós aguentamos tudo. E, portanto, dá aquela ideia de André Ventura, tanto é o Ventura fortalhaço, que aguenta tudo, como é realmente o Ventura da coelhinha Acácia, da azia, e essa pergunta faz-me dodói. As duas coisas não me parecem bater bem uma com a outra. Era refluxo esofágico. O refluxo esofágico. Eu penso, de qualquer forma, nós já dissemos isso aqui, que André Ventura, há coisa de um ano e meio para cá, está a querer também ele trazer para Portugal a história do Legacy Media, que pegou brutalmente nos Estados Unidos da América, ou seja, esta ideia de que existe uma espécie de comunicação social mainstream que constantemente o prejudica. Felizmente existem as redes sociais para falar diretamente com o povo. Essa ideia ele está claramente a querer que pegue, porque a atitude do Ventura no início da sua carreira no Chega não era nada assim. Era alguém que tinha um fair play incrível nas entrevistas, ouvia tudo e nunca perdia a paciência, e isso tem vindo claramente a mudar e não mudou porque ele agora está mais sensível. É claramente estratégico. Há um outro lado que eu também sou crítico, já o disse aqui muitas vezes, que é, eu acho aquele formato mau. Aquela maneira de abordar o Ventura não faz nada a não ser beneficiar o Chega. E isso é um erro muitas vezes constante em programas. Mas que maneira? Se tu tiveres visto em entrevista, para já acho absurdo o Pedro Costa e o Chicão estarem a entrevistar André Ventura, mas cada vez que um deles... O programa pré-existia, ou seja, era como se nós convidássemos coisa que já tem acontecido, sim, exatamente. Sim, mas eles vão mesmo político fazer... qualquer
para vir cá ao programa. Portanto, eles têm um programa, um formato estabelecido e estabilizado e agora decidiram convidar candidatos presidenciais. Não é esse o ponto. Aliás, nós somos uma boa comparação. É tu comparares o que é que nós fazemos com os convidados quando os temos aqui ou aquilo que eles fizeram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Nada, zero. Até porque tu trazes aqui pessoas com as quais não concordas nada, mas existe sempre uma espécie de conversa que as pessoas chegam e são uma espécie de convidados. Adversarial em relação aos convidados. Exatamente. Não é essa mas a questão do ponto de vista adversarial ali é muito importante. Porque isso não é totalmente verdade. Cada vez que Pedro Costa e que Chicão pegavam na palavra, eles estão durante, 2 minutos a fazer um discurso para, mais uma vez, fazerem a sinalização da sua própria virtude, ao final do qual colocam um ponto de interrogação. Mas aquilo, basicamente, não é nada. Não é nada para nenhum dos lados. O Ventura que eu conheço, quando o filho de António Costa lhe perguntou, lhe disse descontraídamente e não me pareceu que tivesse a mínima intenção de ser... Até porque a pergunta não se pode considerar uma bandarilha no lombo, não é? Sim. Porquê é que o senhor fala tão alto? Portanto, quando o filho do António Costa diz olha, a minha pergunta favorita destas que o público fez foi porque é que berra tanto. O Ventura, que eu conheço, não diz ai meu Deus, eu agora, para mim chega, eu com isto não continuo, vou-me embora. O Ventura que eu conheço teria dito, sabe porque é que eu berro tanto? É porque o estado em que o seu pai deixou este país, pôs as pessoas aos berros, e eles estão lá fora a gritar, e como você não ouve, eu venho aqui dentro, venho aqui, pessoa a voz dela. Era isso, esse era o Ventura. Não, mas eu concordo com isso, mas o que tu estás a dizer é que achas que aquilo não foi teatral? Achas que ele foi atingido pela Há várias hipóteses. Uma é ele estar cansado, porque realmente há uma coisa, a única coisa que o Ventura não faz é trabalhar. Ele, de resto, ele está em todo o lado, em todos os programas, todos os dias, a toda a hora, nas redes sociais, etc. Isso deve cansar, está sempre a falar, sempre bem. A segunda hipótese... no fact-checking. Trabalha imenso no fact-checking. A segunda hipótese é a CNN estar a preparar alguma coisa, não sei, se calhar vamos supor que um dos deputados do Chega deve dinheiro, como parece ser o caso de Filipe Melo. Estava a antecipar e ele cria um incidente antes, que é para depois dizer, lá está, olha a vingança deles, cá estão, estás a perceber, meter a cabeça, meter a cabeça na boca do leão, que é para depois dizer, olha, o leão... Mordeu-me o nariz. Claro, fui lá pôr a cabeça. Claro, o leão ficou zangado. Ventura tem razões de queixa da comunicação social, objetivamente, Pedro Mexia? Quer dizer, Ventura tem razões de queixa no sentido que, evidentemente, que um partido daquela área política, seja ela qual for, à partida não usaria de popularidade na imprensa tradicional. Mas, se ele experimentasse uma coisa tipo um ritual que era um mês sem... propostas demagógicas, mentiras factuais ou provocações gratuitas, se calhar os mídias poupavam-no nessa semana. Ou seja, quando ele inventa coisas, não é possível... Eu acho que naquela velha discussão de como é que se reage ao Chega, é o inventar coisas. Porque aquelas coisas demagógicas não vale a pena, a demagogia, todos os partidos são demagógicos num certo sentido ou outro, mas ele tem dito coisas que são absurdas, grotescas factualmente. E essas coisas as pessoas devem estar em cima dela. Portanto, 50 polígrafos floresçam com as declarações do Ventura. Agora, é evidente que nenhum partido da direita radical, ou como lhe queremos chamar, tem boa imprensa na maioria dos países europeus. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Queixinhas. O João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro da Dignidade Profissional para a defender, certo? Eu defendo sempre a dignidade profissional. Acho que ela não existe neste caso. A dignidade profissional foi invocada esta semana pelo advogado Pedro de Lille para deixar de ser o representante legal de José Sócrates. Viu a ser posta em causa, João Miguel Tavares, a dignidade profissional? Eu acho que é posta em causa, mas não pelas razões que Pedro de Lille apresenta. Pedro de Lille destruiu a sua própria dignidade profissional. Eu acho que ele já não tinha muita. Aliás, é por isso que ele foi escolhido como advogado de José Sócrates neste caso. É porque eu entendo que ele, como advogado, faz coisas que um advogado dito respeitável da nossa praça não se permitiria fazer, porque tem outros clientes, nomeadamente o caso que aqui nos traz. Não só, enfim, tu tens recursos para tudo e mais alguma coisa, não é? Constantemente estar a recusar juízes. Este caso
É um caso que me impressiona muito. Há um lado que nós podemos aplaudir pelo lado da criatividade. Pedro de Lille é certamente um dos advogados mais criativos do país, juntamente com José Sócrates, e eles conseguem inventar tudo e mais alguma coisa para tentarem atrasar aquele julgamento. E foi isso que aconteceu. Acho que ninguém estava à espera desta. Ninguém estava à espera. Mas aquilo que me impressionou, e é por isso que eu trago aqui o tema, não é para me estar outra vez a queixar do Pedro de Lille e de como mais um incidente processual e de como eles estão a fazer tudo para que este julgamento se arraste e nunca mais chegue ao fim. Mas é eu ver ainda pessoas defenderem isto, nomeadamente o bastonário da Ordem dos Advogados. Veio criticar a juíza, dizer que realmente José Sócrates vai ficar prejudicado na sua defesa. Realmente ela tinha que dar mais 48 horas ali ao seu advogado oficioso para estudar o processo. E tudo isto... Isso é a luta corporativa do costume entre magistrados. Eu concordo contigo. É precisamente isso. É a luta corporativa do costume. Custa-me muito que após 11 meses, era bom que fossem 11 meses, após 11 anos da Operação Marquês, as corporações não percebam que isto não pode continuar. Vamos ver uma coisa, se nós não queremos que as pessoas aspirem a autocracias e a líderes fortes, nós temos que conseguir que as democracias funcionem e exerçam a sua autoridade. E os tribunais têm que exercer a sua autoridade. E o Estado tem que exercer a sua autoridade. É evidente que a juíza fez muito bem e que nós não podemos deixar que a defesa de José Sócrates e de José Sócrates continue a arrastar este processo de uma maneira totalmente patética e que evidentemente põe em causa o Estado de Direito. E, portanto, é mais do que tempo de, por favor, acabem com isto. Como é que interpreta Pedro Mexia este novo golpe de teatro no julgamento de José Sócrates? Sim, quer dizer, é um golpe de teatro, de facto, mas pode... José Sócrates agora pode alegar que não tem advogado, porque lhe foi nomeado um advogado oficioso, mas parece que não tem sido fácil o contacto entre... E que agora não foi notificado ainda? Entre o advogado oficioso. Porque José Sócrates não estava lá, desculpa. Sim. É bom alertar isso. Porque José Sócrates, porque a lei é generosa, deixa José Sócrates passear pelo mundo, ir ao Brasil, enquanto os advogados ficam cá a julgá-lo. Não é? Porque se José Sócrates estivesse no tribunal naquela altura, ele saberia que tinha ficado sem advogado. Agora ainda tem que ser notificado. São duas coisas diferentes. Deixar ir ao Brasil é diferente dele ter de estar em todas as sessões do julgamento. A questão é que, não estando nas sessões do julgamento, agora ainda tem que ser notificado, porque ele não sabe oficialmente que ficou sem advogado. Se lá estivesse, tinha sido notificado na hora. Olha, ficou sem advogado, agora arranja outro. João Miguel, tem que haver uma burocracia de papel em todas as coisas. Mas é uma burocracia que já vem... Ou digital, vier a ser digital. Com certeza. Sim. Vê isto como um estratagema de José Sócrates... Qual é a interpretação que faz do caso? Quer dizer, vamos lá ver. Eu não sei qual é o grau de... Aliás, nem interessa, porque não interessa para as funções que o advogado exerce, até certo limite, o grau de convencimento do ex-advogado José Sócrates sobre a inocência de José Sócrates ou sobre a maneira como o processo tem sido conduzido. Agora, é evidente que ele já deve estar fartinho daquilo, não é? Porque aquilo, evidentemente, que a partir do momento em que José Sócrates optou por uma defesa belicosa, assim, a um nível estratosférico, já com as deficiências do processo e da acusação, que também houve, e com as trapalhadas dos juízes, dos sorteios e dessas coisas todas, isso tem sido um processo infindável e, portanto, isto é mais um incidente. Por ser infindável, poderá dar-se o caso de Pedro de Lille ter ficado demasiado caro para as funções que estava a representar? Ou demasiado velho, ele pode não querer morrer no cargo, não é? Ele continua a ser advogado nos processos internacionais. Não era o primeiro, aliás, o primeiro era bastante... O primeiro foi o que morreu. Coitado, sim. Sim, pois. Estás a dizer que ele morreu? Não, morreu por causa disso. Não, mas morreu no cargo. Mas calhar desgastou. Não, morreu no cargo, sim, morreu no cargo. Mas por razões alheias ao José Sócrates. Entretanto, foi nomeado um advogado oficioso, já se disse, para acompanhar Sócrates, mas nem Sócrates nem Pedro de Lille responderam às tentativas de contacto deste advogado José Ramos. Consegue entender, Ricardo Araújo Pereira, como é que Sócrates pretende defender-se daqui para a frente? Carlos, não, mas verifico que ele não está muito preocupado. Qualquer outro arguido diria que mas eu agora fiquei sem advogado, ele não indicou, não assegurou um substituto e agora
Ele está muito calmo, muito tranquilo, não estranhou. Antes, pelo contrário, diz que acho perfeitamente compreensível que o meu advogado tenha saído, dada a maneira como o tribunal é tão áspero para ele. Ou seja, é mais um caso de abandono do local em que se está E não tem pressa nenhuma de ter um novo advogado. Não tem nenhuma pressa, porque José Manuel Ramos, que foi, aliás, meu colega na escola... É sério? Na escola? No São João de Brito, sim. Ele era mais velho, era um bocadinho mais velho, por isso... O convívio foi pouco. Foi nulo, mas ele nem sequer atende o telefone ao meu antigo colega. Não, é o seu advogado a partir de agora. E ele não lhe atende o telefone. E, portanto, isto continua a ser... Cada novo episódio faz disto... É como o processo do Kafka, mas o Joseph K. é toda a gente menos o arguido. Toda a gente está perplexa com tudo. E agora? Outra vez? E agora sai um advogado. E o menos o arguido está normal, compreensível. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Dignidade Profissional. É a vez de o Pedro Mexia se tornar Ministro do Socialismo. Real ou apenas aparente? O socialismo real tem um travo desagradável. Tem. Estamos a falar da vitória de Zoran Mamdani em Nova Iorque. O que é que significa, no seu entender, Pedro Mexia, a vitória de um imigrante socialista na meca do capitalismo? Vamos lá dividir isso em bocados, porque socialista na América aparentemente quer dizer uma coisa horrível. É mais ou menos assim, a 2 passos do Gulag, não é? Porque o Partido Democrata é um partido progressista, como se usa lá. O New York Post até fez uma capa engraçada. Com foice e martelo. Com foice e martelo, de Red Apple. Portanto, eu acho... A Big Apple passou a Red Apple. Acho normalíssimo que haja um político socialista e um mayor socialista numa cidade progressista. Enfim, não há muitos... Há algumas figuras do Partido Republicano que se dizem às vezes socialistas ou socialistas democráticos, como às vezes, aliás, há mesmo um partido chamado assim, ou um grupo chamado assim, o Bernie Sanders, o Ocasio-Cortez, etc. Portanto, acho isso normal. Nova Iorque é uma cidade de esquerda, tem uma especial animosidade ao Donald Trump. A noite eleitoral americana, aliás, teve também vitórias expressivas dos democratas em Nova Jersey, na Virgínia e na Califórnia. Sim. Trump tem razões para ficar preocupado? Deixe-me só dizer 2 coisas ainda. Primeiro, não acho que o capitalismo esteja em causa. Portanto, não é, ou seja, não é um candidato comunista, não é? Não vai nacionalizar. Não vai nacionalizar, não vai. E a questão do imigrante, é verdade que ele nasceu no Uganda. E é verdade que os pais são o pai é indiano e a mãe é indiana-americana, mas o pai é professor de Colômbia e a mãe é uma das cineastas mais conhecidas do mundo, portanto também ele estudou num colégio privado na Nova Inglaterra, portanto vamos lá ver, de repente ele não vem de baixo. Sim. Portanto, essa é a ideia. É verdade que ele é imigrante, nesse sentido, de que nasceu fora, veio de fora, mas do ponto de vista do seu não foi estatuto, apanhar mirtilos para Nova Iorque. Não foi apanhar mirtilos. O Elon Musk também é não foi apanhar mirtilos. Mas isso é irrelevante. O que é relevante é que ele trouxe, ele sendo novo, trouxe debates da velha esquerda. E esses sim são debates de classe, são debates sobre a habitação. Foi a questão que ele trouxe com mais frequência. Que não são quimeras ou discussões que interessam a seminários de mestrado, mas são coisas que dizem respeito à vida comum das pessoas, por um lado, e tirando... Em Nova Iorque a questão não se punha de qualquer maneira, porque o candidato republicano teve 3%, ou lá o que é que foi, mas tirando a possível base eleitoral mais de classe média ou média-baixa que votou no Trump e que aderiu ao Partido Republicano nos últimos tempos, voltar a casa, pelo menos em alguns estados, mas convém dizer que Nova Iorque não é a América. Isso embora seja parte da ala esquerda do Partido Democrata, Mamdani ganhou, como já foi sublinhado, sem aquele discurso identitário que tem sido associado a esse setor, falando de rendas de casa, redistribuição fiscal, direitos dos imigrantes. Que significado é que atribui a esta, pelo menos, aparente mudança de discurso, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, acho que é uma surpresa enorme. O facto das pessoas... Não estava à espera desta. As pessoas estarem preocupadas
com as suas condições de vida e se mobilizarem por causa de temas como a habitação está muito cara, a redistribuição da riqueza, os transportes, custo de vida e tal. Outra surpresa enorme. Então não é que as propostas do trumpismo internacional não são um canto de sereia de tal forma sedutor que as torna absolutamente imbatíveis e não há nada a fazer porque o povo não se mobiliza com nada de construtivo que a gente tenha para lhes propor. Afinal, mobiliza. Não é giro? Eu não estava nada à espera desta. Também é interessante a ideia de que... Isso foi uma espécie de reply to all. Essa... Foi, exatamente. Foi reply to all. Foi. E a ideia de esperança ser sedutora. Porque lembram-se da gente aqui ter trazido o livro da Susan Neiman, que, aliás, o terceiro capítulo, ou quarto, se contarmos com a introdução, é sobre essa ideia de uma crença de que o progresso é possível. Não é? Que é o contrário da visão catastrofista de que estamos pior do que nunca porque as estruturas fazem com que não tenha havido qualquer evolução desde os tempos da escravatura até hoje. E, portanto, ao que parece... Os progressos que houve foram ilusórios. Foram ilusórios. Ao que parece, a esperança mobiliza, os temas que têm a ver com as condições materiais de vida das pessoas mobilizam. Não estava à espera disto. Vê a vitória de Mamdani em Nova Iorque como um perigo ou como uma esperança, João Miguel Tavares? Não, vês como uma esperança. Claro. Como é evidente, e pelas razões que o Ricardo está a apontar. A questão da esperança é fundamental, tal como a questão do otimismo. Foi nessa base que Barack Obama foi eleito presidente americano. Com certeza. E o Mamdani, quando fala, é a coisa mais parecida com o Obama que a gente conhece. E depois é este lado meio bizarro, parece que são as pessoas. Não é que o Obama, que também tinha um pai imigrante, parece que são aqueles que vêm de fora que conseguem encontrar mais luz do que aqueles que já estão dentro da América com um ar, com a cabeça enfiada debaixo da areia e um ar realmente muito deprimido, seja porque as alterações climáticas vão acabar com o mundo, seja por causa das questões identitárias. Não quer dizer que isso não sejam problemas, mas existe uma grande diferença entre dizer isto é um problema ou isto é uma catástrofe e o mundo está à beira do fim. Portanto, não perfilha as preocupações que vi expressas, nomeadamente, foi partilhado por mais gente, pela deputada Rita Matias, que publicou uma estátua da liberdade com uma burca, a dizer que era o que aí vinha. Tendo em conta que eu conheço a mulher do Mamdani, não me parece que a mulher do Mamdani encaixe numa mulher de burca, ou nós hoje em dia acharmos que todos os muçulmanos desejam burcas. Isso é evidentemente infantil. Não quer dizer que eu concordo com as opiniões do Mamdani, que ele, aliás, tentou suavizar grandemente em relação a questões como Israel, a Palestina. Mas ele é uma coisa que faz muita falta, que é um político carismático, divertido, alegre, que faz piadas e que se ri. Note-se, isso não é suficiente. Ele tem enormes desafios pela frente. Agora tem que entregar, não é? Agora não é só prometer, agora vem a parte difícil. Não vai ser fácil. Mas quer dizer, ter um político otimista tem uma força gigantesca e era bom. Eu estou totalmente... É para isso que a esquerda serve, é para isso que a boa esquerda serve. Mas há uma tradição na América, nomeadamente nos presidentes, coisa que ele não é, naturalmente, do país, mas uma tradição de otimistas à esquerda e à direita. De otimistas, isto é, de discursos esperançosos. O Roosevelt teve um discurso esperançoso, o Kennedy teve um discurso esperançoso e o Reagan teve um discurso esperançoso. E as pessoas gostam. O Pedro Mexia fica então Ministro do Socialismo. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara mal informado e com a obrigação de ter a informação correta? Eu acho que isso é bom. Estamos a falar das informações que a Ministra da Saúde levou ao Parlamento sobre a grávida que morreu e que perdeu a criança no Hospital Amadora Sintra. O que é que explica as informações truncadas da Ministra, no seu entender, Ricardo? Quer dizer, por acaso não tenho a certeza se as informações são truncadas ou se a Ministra se precipitou por umas conclusões que não lhe tinham sido comunicadas. Eu acho útil e saudável uma pessoa estar na posse de informações corretas. Eu acho que se governa melhor assim, não é? Quando sabemos com rigor o que é que a realidade é,
podemos intervir melhor na realidade. E, portanto, há muito este debate todo, não é? Morreu aquela senhora que estava grávida e o bebê também morreu. A ministra deve demitir-se ou não? É ou não é responsabilidade da ministra esta morte específica e tal? Eu acho que isso é discutível, não é? Uma coisa que eu acho indiscutível é a ministra é ou não é responsável pelas declarações que faz. E isso eu acho que é. A administração do hospital, que já se demitiu, tinha sido nomeada por esta ministra, certo. Mas que carga adicional é que este facto acrescenta ao caso? Bom, esse cargo da administração ter sido nomeada pela ministra tem a carga adicional de... Eu ainda me lembro quando... Eu não sei se foi antes destas eleições ou das anteriores, mas elas foram praticamente com 2 semanas de diferença, por isso foi uma dessas, em que o Montenegro sugeriu que em 6 meses ia limpar aqui pôr o Serviço Nacional de Saúde a funcionar. E, portanto, em princípio, a alteração da direção já seria uma medida tendente para esse objetivo final. Mas a questão é que na conferência de imprensa a ministra disse várias coisas sobre a senhora que morreu. Foi no Parlamento. No Parlamento, desculpa. E disse o seguinte, disse, bom, isto sabe como é que é esta malta, não é? Que não é seguida pelos médicos, não vai às consultas de rotina e não sei o quê. Não era verdade. E depois ainda uma outra coisa que é... Usar o telemóvel. Exato, e depois os pobres, não é? Esta malta não tem dinheiro para ir ao privado. E pronto, está a confiar no resto à última da hora. Enfim, sobre essas declarações, acho que a ministra é responsável por as ter proferido. Como é que enquadra neste caso, Pedro Mexia, a referência feita, esta que o Ricardo estava agora a recordar, a referência da ministra às grávidas sem telemóvel, sem dinheiro para ir ao hospital particular? Pois é isso. Ao hospital privado? Não parece que seja, digamos que a saúde é, entre outras coisas, uma área humanista por excelência e, portanto, dizer sobre uma pessoa que esteja Hipócrates. em qualquer situação de doença ou então se for um caso fatal, pior ainda, que não vou dizer que a ministra disse que a culpa foi dela, mas são considerações realmente, porque uma coisa é uma coisa política, o governo prometeu que em X tempo punha isto em ordem e não pôs. Bom, isso não é inédito na história de Portugal, portanto isso entra no capítulo vasto de promessas não cumpridas por governos da República. Isso é normal. A sucessão de ministros, por acaso ministras, mas não, é casual serem ministras e não ministros, é indiferente, que têm dito coisas que são objetivamente infelizes. São objetivamente infelizes. É uma coisa que... Eu não estou a dizer que ela disse literalmente que a culpa foi da senhora, mas fica implícito. E isso é uma coisa extraordinariamente desagradável e um pouco chocante mesmo. Perante isto, a ministra tem condições para continuar no cargo? Foi esta a pergunta que percorreu a semana, João Miguel Tavares. Eu concordo com tudo o que os meus caros colegas disseram. Aliás, também o escrevi. Aquelas declarações da ministra foram de uma extrema infelicidade. Mas eu acho que o setor da saúde está tão complexo que a pergunta já é um pouco ao contrário. Já são os primeiros-ministros que tentam agrilhoar os ministros para impedir que eles se vão embora. Que eu acho que é o papel do Luís Montenegro neste momento. É ele que não quer que a ministra se vá embora. Dá-me ideia que a ministra, por ela, já tinha ido para outra. Pode imaginar que seria difícil encontrar substituto? Quem é que escreveu que ela pediu admissão, mas está em lista de espera? Alguém que disse... É uma boa piada. Mas eu acho que há argumentos para estar em listas de espera. Supostamente está também a trabalhar numa lei de bases de saúde nova e tudo isso. Aqui a questão é que a sensação, pelo menos é a sensação que eu tenho, é que vem um novo Ministro da Saúde e vai-se embora também. Daqui a um mês já está a fazer declarações ou ter casos infelizes e que também não tem condições do cargo. Porque o problema está no setor da saúde. Pelo estado a que ele chegou, e atenção, o estado a que ele chegou, em boa medida, é culpa de António Costa, convém sempre sublinhar bem isso. Mas e depois? Em que sentido?
Porque houve um desinvestimento gigantesco, embora, note, vai-se dizer que não, mas reparem que os investimentos no setor da saúde aumentou. Sim, pois aumentou, porque as 35 horas regressaram e porque as PPPs desapareceram, hipóteses paralelas para ter um sistema de saúde mais eficiente foram dinamitadas. Agora, dito isto, chega Luís Montenegro com o seu ar fanfarrão e diz, tenho aqui um plano espetacular em 60 dias, e nós vamos resolver os problemas. Claro que não resolveram. E esta maneira infantil de olhar para um problema gigante, que é os custos, simultaneamente temos um SNS que as pessoas acham que não funciona e os seus custos são cada vez mais elevados. Portanto, estamos a falar de um SNS totalmente descontrolado em termos de gestão. E é isso que falta. E é essa complexidade que eu acho que tem que começar a ser levada a sério e está muito para lá de saber se um Ministro da Saúde é capaz ou é incapaz. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara mal informado. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se ilegal. Isso é legal, Pedro Mexia? Ser ilegal é legal. Estamos a falar das iniciativas para a ilegalização do Chega. Mas houve várias. Parecem legítimas? Até agora houve duas, tanto quanto eu percebo, que esta é diferente das anteriores. As anteriores foram iniciativas de cidadãos, politicamente empenhados e alguns membros de partidos. Neste caso foi de Garcia Pereira, a ex-líder do MRPP, e as tentativas anteriores foram no sentido ideológico, no sentido em que a Constituição proíbe partidos com ideologia fascista, o Chega teria uma ideologia fascista e, portanto, embora tenha sido dada à luz verde do Tribunal Constitucional, entendiam essas pessoas que as declarações, as propostas, etc., do Chega configuram um partido fascista e por isso deve ser dissolvido. Eu nunca acompanhei essas críticas porque não só acho, enfim, é uma discussão meio académica o que é o fascismo ou não sei o que é mais, mas, na verdade, o Tribunal Constitucional decidiu e acho que não vamos estar a cada momento a fiscalizar a ideologia, embora pode haver algum momento em que haja uma ultrapassagem, se torna assim numa coisa. Como é que se chamava aquele partido grego, o partido de extrema-direita grego? Aurora Dourada. Pronto, pode-se tornar um partido desses, daqueles que fazem saudação romana e tudo. Mas não é, apesar de tudo, não é disso que estamos. E, portanto, se o Tribunal Constitucional decidiu bem ou não sei, porque há uma diferença grande entre aquilo que o Chega diz, em vários momentos, mesmo esta coisa dos 3 Salazares parece uma coisa lançada agora na 25ª hora, o discurso do Ventura não tem sido provavelmente salazarista, embora sempre com aquele marcador dos 50 anos, há 50 anos que isto é uma bandolheira, etc., sempre jogando nessa ambiguidade. A outra, que é o caso de Garcia Pereira, Garcia Pereira apresentou duas. Sim, apresentou duas. Não, mas o caso... É mais recente. Mas a mais recente... Tem a ver com regras. Que tem a ver com as regras, tem a ver com as questões que nós sabemos, que já houve várias impugnações, as questões estatutárias, as questões de irregularidades no Congresso e tal. Bom, é verdade que há partidos que são extintos por causa disso. Isso é normal. O Chega não apresenta isso faz parte da vida listas política. De órgãos nacionais ao Tribunal Constitucional há não sei há quantos anos. Mesmo que essa queixa seja politicamente motivada, não cumpre a lei dos acho partidos. Normalíssimo que se faça e deve ser julgado. Agora, a razão ideológica parece-me perigosa, porque proibir um partido, sobretudo um partido que agora que tem 60 deputados, é abrir um precedente que a mim me preocupa, porque as pessoas nestas matérias nunca pensam que vão estar do outro lado. E ainda por cima, alguém que foi líder do MRPP que foi proibido de ir à Constituinte. Foi proibido de estar na Constituinte, de concorrer à Constituinte. Depois da Revolução, naturalmente, como a Constituinte indica. E, portanto, eu não sou grande partidário. Agora, se o Tribunal Constitucional entendeu que chumbar, um partido chumbou. Se entendeu não chumbar, o partido existe. Agora, a partir do momento em que existe, tem que existir na legalidade. Se não apresenta contas, ou seja o que for, ou os estatutos, não sei o quê, então está obrigado às regras de todos os partidos. Parece-lhe que é comprometedora esta falta de cumprimento da lei dos partidos, João Miguel Tavares? Ou, como dizia Alexandra Leitão, no princípio tem certeza, isto já é uma questão política e é impossível
ilegalizar o Chega ao ponto a que chegamos, digamos assim? Não, o Chega deve cumprir, evidentemente, a lei, como estava o Pedro Mexia a dizer, isso não há dúvida. A questão do discurso de ódio, ou o Chega, de repente, poder ser ilegalizado, como uma espécie de golpe de secretaria, é evidentemente impensável, não só por ter 23% dos votos nas últimas eleições, mas por mais do que isso, e é uma coisa mais profunda. Teria efeitos devastadores. E era bom que as pessoas metessem isso na cabeça. A democracia ganha em ser o mais lata possível a acolher os seus extremos. E isso não é uma deficiência na democracia, é uma virtude. É uma virtude. Claro que não podem deixar que os partidos de repente estejam a criar milícias, não é? Ou recorram à violência. Mas se isso não existir, o terem opiniões más, odiosas, obscenas, é chato. Mas é democracia e nós temos que saber viver com isso. O que é que se lhe oferece dizer a este respeito, Ricardo Eu Araújo acho Pereira? que é exatamente isso. O Chega, não é surpreendente que o Chega esteja fora da lei. Há anos que está fora da lei, não cumpre as regras que os partidos devem cumprir. O outro aspecto, que é a ideia de que os cartazes, essas coisas, os cartazes, o discurso, eu acho que a isso se deve responder. Não é proibir, é responder. Por exemplo, os cartazes têm sido engraçado porque a única interpretação possível para aquilo não ser, como lhe chamou Francisco Teixeira da Mota, uma javardeira, é a literal. E eu estive a ler esta semana uma coisa sobre... formulação cuidadosa. Sim, exatamente. Eu estive a ler esta semana que acho que são as crianças, aos 6, 7 anos, começam a interpretar, ou começam ou deixam de interpretar as coisas literalmente. A gente diz ao pé de uma criança, estou a perder a cabeça, e ela vem verificar se o pescoço está a agarrar a cabeça, e foi isso que os partidários do Chega dizem. Eles acham mesmo que o cartaz, isto não é o Bangladesh, é a manifestação de um facto. É geografia. É geografia. O Chega quis ali exibir um facto. Podia ter sido a água molha, ou no escuro vê-se pior. Mas não, quiseram pôr isto não é o Bangladesh, porque faziam muita questão em que as pessoas soubessem desse facto. Por exemplo, são países que estão perto e confundem-se muitas vezes. Confundir. É como Badajoz. Exato. Por exemplo, se o Trump puser em Newark um cartaz a dizer isto não é Portugal, os portugueses não devem ficar preocupados. Ele significa apenas que o que ele está a dizer é que aquilo é território americano e, portanto, é um facto que lhe apeteceu dizer ali. E, portanto, outra coisa que é interessante, que ele tem dito e eu acho que deve ser respondida, é que é esta ideia agora de que ser português é um gene. Há um gene que nós temos e que os outros povos não têm e, portanto, ser português, uma pessoa que obtém a nacionalidade, digamos que é um português provisório ou assim, o que significa que Marcos Santos, o deputado do Chega, que é brasileiro, em princípio não é português e, portanto, eu não sei se nas legislativas não é possível... Não lhe corre sangue português nas veias? Não corre. Outra questão é o facto da culpa de tudo ser dos imigrantes. O Chega tem... assinalado o momento, são vários, mas vamos supor que foi no dia em que António Costa foi eleito. Foi em outubro de 2015, os imigrantes entraram e destruíram tudo. Eu proponho o seguinte exercício, ponham no Google, entre aspas, peçam ao Google, procurem resultados só até outubro de 2015 e ponham crise na habitação, caos nas urgências e vejam como nós vivíamos no paraíso e de repente ficámos no inferno por causa da vaga migratória. Já sabemos assim porque é que o Pedro Mexia se considera ilegal. Vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara autorizado, e uma vez mais por causa de um caso de justiça. Compreende melhor, João Miguel Tavares, o facto de, num primeiro momento, ter sido negada a autorização ao juiz Ivo Rosa para consultar os processos em que foi investigado, ou a decisão que agora lhe dá a autorização para o fazer? Não, eu celebro a decisão do PGR de, evidentemente, dar a um interessado, alguém que foi investigado, a oportunidade de saber porque é que foi investigado. Então o que é que se passou num primeiro momento? O que é que se passou num primeiro momento? Num primeiro momento acho que houve uma espécie de excesso de zelo do Ministério Público que evidentemente não aprecia Ivo Rosa por excelentes razões, mas o facto do Ministério Público ter excelentes razões para não apreciar Ivo Rosa, o Ministério Público, e acho que a maior parte dos portugueses, porque eu tenho muitas dúvidas da sua capacidade para ser juiz, mas isso não significa que ele, em primeiro lugar, possa ser investigado sem boas razões, e a única maneira de saber se ele foi investigado por más razões é, evidentemente, haver acesso ao processo e haver um escrutínio daquilo que o Ministério Público fez. Acho que é assim que funciona num Estado de Direito e, portanto, acho que Ivo Rosa tem todo o direito de aceder ao seu processo, como, aliás, o Ministério Público teve direito a investigá-lo se as queixas que recebeu e as denúncias
forem, evidentemente, tiverem pés e cabeça e se a investigação tiver cumprido a lei. Alguém quer fazer uma anotação sobre este caso? Querem concordar comigo, não é? Não, a frase uma pessoa tem direito a consultar o seu processo não me parece passível de grandes discussões. É difícil de contestar, sim, que uma pessoa diga eu gostava de consultar este processo. Tem boas razões para o fazer, é meu. Só mesmo é sobre mim. Só mesmo em O Processo. Exato. No livro O Processo. Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro curioso, um divertimento, na verdade. Foi um dos primeiros livros publicados por Umberto Eco, o intelectual italiano que sempre teve queda para brincar com coisas sérias. Neste caso, estamos perante um livro publicado originalmente em 1958, só agora resgatado ao esquecimento. Tem por título Filósofo sem Liberdade e, como se explica logo na capa, trata-se de uma divertida história da filosofia com 15 desenhos originais do autor. Podia mostrar aqui os desenhos, mas se calhar dá muito trabalho e, portanto, vamos passar à frente, talvez mostrando assim. Tem assim uns... muito trabalho. Uns não contem bonecos. Para coisas que vamos a isso. Foi o próprio autor que fez estes bonecos? Foi o próprio autor que fez estes bonecos. E Umberto Eco, neste livro, compõe em verso uma descrição ligeira de alguns dos capítulos fundamentais da filosofia, dos pré-socráticos ao existencialismo, de Aristóteles a Karl Marx, e com uns autores literários à mistura, Proust, Joyce ou Thomas Mann. São exercícios curiosos, como já disse, mais do que ensinamentos para quem queira aprender mais sobre a história da filosofia, mas o autor garante que se esforçou por ser integralmente fiel à verdade dos factos. O ato ideal ético, escreve Umberto Eco, que dominou cada uma destas exercitações conviviais, foi sempre o de uma absoluta correção científica e sirva isso de aviso para as gerações futuras. Brincar, sim, mas seriamente. Filósofos em Liberdade, de Umberto Eco, tradução de Alessandra Bálsamo, edição Gradativa. O João Miguel Tavares sugere Histórias da PIDE. Sim, Histórias da PIDE. É o primeiro volume, aparentemente vão ser 2, de José Pedro Castanheira, uma edição sempre muito bonita da tinta da China. E isto são histórias, reportagens, investigações que o José Pedro Castanheira foi publicando no Expresso desde 1998 até ainda há pouco tempo. Algumas são de 2025. E são 6 no total, e essas 6 têm algumas reportagens deliciosas, artigos deliciosos, sobre, por exemplo, a vez em que Carlos Gulbenkian foi preso pela PVDE, portanto, antes da PIDE, e também... E não levou a mal. E não levou a mal, extraordinário. E também uma investigação especialmente famosa de José Pedro Castanheira, que foi quando conseguiu entrevistar Rosa Casaco, o famoso inspetor da PIDE, e também o chefe da brigada que assassinou Humberto Delgado, e depois, mais tarde, o Luís Carvalho, conseguiu fotografá-lo em frente à Torre de Belém e causou, na altura, grande escândalo nacional. E eu celebro muito, não só estas histórias que vieram para aqui, mas também a forma como elas conseguiram ser paginadas neste livro, porque às vezes existe esta dificuldade de passar reportagens de revista para livro. Foram muito, muito bem passadas, com caixas e com fotografias, e está uma edição muito boa e que eu espero que sirva de exemplo para outras editoras poderem fazer o mesmo, porque há imensos trabalhos incríveis que estão dispersos por grandes jornais ao longo dos anos 80, 90 e que mereciam ser recuperados e publicados em livro. O Pedro Mexia traz Ricos e Pobres no Alentejo, uma reedição. Sim, é um clássico da antropologia do José Tiller, que foi diplomata, um magnífico cronista e também antropólogo. Esta é a tese dele que ele publicou em Inglaterra, em Oxford, quando ele estudou em Oxford, em 1971, chama-se Ricos e Pobres no Alentejo, e é sobre... Ele era alentejano, de uma família das classes altas, mas com, em parte, a família com uma tradição oposicionista, e, portanto, com conhecimento, digamos, dos dois lados, e fez um estudo a partir de uma localidade de Vila Velha sobre a estrutura fundiária e as relações de classes, seguindo-se, como aliás é explicado nesta reedição, a um livro do Jorge Dias, que era um antropólogo, mas do Norte, e que tinha uma visão benigna sobre o latifúndio, e esta visão não é benigna, e é muito interessante explicar de um homem que não era, embora tenha sido na sua juventude comunista, mas que não foi na sua vida de adulto maioritariamente dessa esquerda, e no fim da vida creio que nem de esquerda, mas é um clássico
que sobre este tema antecipa a discussão, as reformas agrárias e tudo isso que viriam logo, e é um livro respeitado à esquerda e à direita nesta área. O Ricardo Araújo Pereira traz um Nobel profusamente ilustrado. Exatamente. Trata-se de Orhan Pamuk, o escritor turco, o Nobel da Literatura. É um livro, chama-se Memórias das Montanhas Distantes. É um livro difícil de arrumar na prateleira, não só porque o género é muito invulgar, mas também fisicamente difícil de arrumar, porque o formato é diferente. Não te vais dar ao trabalho de mostrar os bonecos? É verdade. Não, dá muito trabalho. Vou fazer isso. Vou então... Reparem, a questão é, o subtítulo são cadernos ilustrados e, portanto, isto é um misto de cadernos com diário, no sentido em que tem entradas a dizer esteve cá fulana e comemos uma sopa de lentilhas, mas também tem reflexões acompanhadas de desenhos. Há palavras sobre os desenhos, essas palavras às vezes são meramente descritivas, outras vezes são, digamos, poéticas, e portanto eu não sabia, mas durante a infância e a juventude o Orhan Pamuk queria ser pintor, era o que ele queria. E é por isso que os cadernos /diários dele são tão melhores do que os nossos, porque ele sabe desenhar e nós... Eu, se calhar estou a ser estes plurais são abusivos, mas realmente eu não. Memórias das Montanhas Distantes. Assim se conclui mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.